Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo aqui no Instagram. Estamos ao vivo também no nosso grupo fechado de mulheres, no nosso Entre Elas. E nessa segunda-feira de carnaval, eu decidi falar sobre a verdadeira alegria. Eu quero compartilhar com vocês alguns conhecimentos e algumas experiências que eu tive a respeito da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade, do desfrutar dessas emoções positivas, porque afinal estamos em um tempo de carnaval onde muitas pessoas estão buscando a alegria na rua, nos blocos, cada um se divertindo à sua maneira. E particularmente eu vou expressar para vocês como foi que eu descobri uma felicidade diferente, uma alegria diferenciada, mais perene, mais duradoura. É essa que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. A gente pode se perguntar inicialmente o que será realmente felicidade, o que será uma alegria realmente verdadeira. Será que existe uma alegria, uma felicidade mais constante, mais duradoura, mais plena? Você já se fez essa pergunta? Seria possível desfrutar disso? Eu estudando sobre esse tema, eu cheguei num conceito muito interessante da filosofia grega. Eu encontrei uma palavra lá que se aproxima da definição e da ideia de alegria e felicidade que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Essa palavra se chama eudaimonia. Essa palavra significa alcançarmos como seres humanos as melhores condições possíveis como humano, ou seja, não apenas a minha alegria individual, a minha felicidade individual, mas principalmente o desenvolvimento de virtudes para a construção de uma vida com significado. Descobrir isso nos faz acessar um bem-estar, um estado de alegria, de paz interior mais duradoura. Na verdade, os gregos eles associam essa felicidade verdadeira a viver uma vida virtuosa, na qual uma pessoa atinge o seu verdadeiro potencial e vive de acordo com as suas virtudes. Ela vive em paz com a própria consciência, fazendo o que nasceu para fazer, se percebendo, evoluindo na direção do que acredita ser bom, digno e justo. Então, para os gregos lá na Grécia Antiga, esse conceito representava uma alegria superior, uma paz superior, uma felicidade superior. Eu diria que para nós, cristãos, essa alegria e essa felicidade está muito associada a se tornar mais parecido com Jesus, a se tornar mais parecido com a pessoa que Deus nos criou para ser. Nessa linha, a felicidade, a alegria do cristão, ela não é egoísta, ela não é autocentrada, ela não pensa apenas nos seus próprios interesses. Porque se afinal o nosso Mestre Jesus veio para servir e cumpriu seu propósito aqui dessa maneira, servindo, sendo o maior entre todos que já pisaram aqui na terra, ele veio para servir. Então a felicidade e a alegria do cristão verdadeiro, ela está associada a se colocar em favor da sociedade, do desenvolvimento da sociedade, do ser humano. Viver uma vida com valores, uma vida com propósito. E como é que isso se dá? Como é que isso pode acontecer? Como é que isso começa na vida de alguém? Eu acredito que o início desse processo, ele se dá com a nossa descoberta que é possível gerenciar a nossa mente, que é possível gerenciar as nossas emoções. Porque, afinal de contas, a alegria é uma emoção, assim como tristeza é uma emoção, angústia, ansiedade, todas essas são emoções. Então, Boa noite, Ellen, seja muito bem-vinda, acabei de começar, tá? Então, se alegria é uma emoção, se tristeza é uma emoção, e se a gente busca uma realização mais constante, se a gente busca um estado de bem-estar mais constante, logicamente vai passar pelo desenvolver dessa inteligência emocional.
para que a gente consiga manter esse estado de bem-estar pelo maior tempo possível. Como eu ressaltei, para nós que somos cristãos, a nossa verdadeira alegria, ela está associada... Espera aí que tem alguém querendo entrar aqui, deixa eu só permitir. Boa noite, seja bem-vinda. Comecei ainda agora, tá? Vou dar continuidade aqui. Eu estou gravando no Instagram, depois eu vou mandar ele completo lá no grupo. Seja bem-vinda. Então, eu estava falando aqui que a verdadeira alegria para o cristão, ela não é autocentrada, ela não pensa apenas em si. Porque uma forma de realização para o cristão é se tornar mais parecido com Cristo. E quando ele veio para nos servir, ele deixou o maior exemplo. Quando o maior se fez menor para servir, ele deixou um legado nesse sentido. E para a gente alcançar um bem-estar, além dessa questão do servir, da generosidade, é preciso também desenvolver inteligência emocional diante das adversidades. Por quê? Porque se nós não desenvolvemos isso, as adversidades nos levam para um poço sem fundo, né? Na verdade, elas nos tiram a nossa capacidade de nos sentir bem, nos tiram a nossa capacidade de bem-estar. E por que eu sou tão apaixonada por Jesus e pelo que a gente aprende com Ele? Porque quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente percebe que as nossas adversidades não devem ser entendidas como castigos, como algo que nos tira a possibilidade de ser feliz. A adversidade para o cristão, ela deve ser vista como provas, como testes para o Senhor nos tornar melhores do que éramos antes daquela prova. Então, a adversidade para o cristão, na verdade, ela faz surgir testemunhos, ela faz surgir propósitos de vida. Por quê? Porque às vezes quando a gente supera uma grande dor, o Senhor pode transformar aquela dor em um propósito para que a gente alcance a nossa felicidade servindo outras pessoas, ajudando outras pessoas a superar o seu momento de dor. Então a felicidade e a alegria para o cristão, ela é mais profunda. Ela está desenvolvida, ela está associada com exercer um propósito, buscar as virtudes, as suas próprias virtudes, para que o Senhor nos aperfeiçoe e nos use, e que utilize a nossa vida para ajudar outras pessoas que também estão precisando da luz que vem dele. E quando o Senhor trabalha nos nossos momentos de adversidade, quando Ele nos ajuda a superar com dignidade as nossas adversidades, quando Ele nos mostra os aprendizados das adversidades, nos dá força e resiliência diante delas, Ele está, na verdade, fazendo com que nós sirvamos de inspiração, de exemplo, para que outras pessoas entendam que é possível com o Senhor. Para que outras pessoas entendam que se nós, com Ele, conseguimos atravessar um vale, conseguimos atravessar um deserto, aquelas pessoas que estão ouvindo o nosso testemunho também conseguem no Senhor. Ao buscá-lo, Ele vai dar essa força, Ele vai restaurar as emoções positivas dessa pessoa. E a gente pode se perguntar assim, mas por que será que nesse mundo os bons sofrem tanto e os maus às vezes se dão bem, né? A gente vê isso acontecer no mundo lá fora. E hoje o que eu vejo é assim, eu vejo que Deus trata conosco como um bom pai faz com seus filhos. Ele prepara, ele fortalece, ele quer que os bons filhos dele desenvolvam todo o seu potencial, todo o seu caráter para enfrentar as dificuldades. Então, Deus não nos mima. Ele não é aquele pai que mima os seus filhos, que dá tudo o que quer, na hora que quer. Ele não nos estraga. Ele, na verdade, nos prepara. Porque quando a gente receber a bênção, depois de grandes lutas, a gente vai saber que não foi por nós, por mérito próprio. A gente vai saber que foi pela mão poderosa dele. A gente vai saber que foi o poder dele que nos resgatou daquela adversidade. E a gente vai ser testemunho do poder dele e da glória dele na nossa vida. Então, Deus, Ele vem na nossa vida para acelerar a nossa evolução. E são nesses momentos de adversidade que a nossa evolução é acelerada. Porque ninguém cresce no bem bom. Ninguém cresce quando tudo está indo bem. A gente cresce na provação.
a gente cresce é quando o calo aperta, digamos assim. Então, eu creio até que o Senhor, com as pessoas que ele tem propósito, ele aperta mais. Porque ele está desenvolvendo a resiliência, ele está desenvolvendo a paciência, ele está desenvolvendo os frutos do Espírito naquela pessoa. E aquela pessoa que ele está provando, que ele está testando, e que ele está sendo provado na sua fé, vai ter o melhor testemunho para resgatar aqueles nos momentos de vale. Nos momentos que a pessoa achar que não tem mais jeito. Então, às vezes, ele deixa a gente chegar no nosso fundo do poço, nos resgata, para a gente ter certeza que foi ele, para que a gente possa ajudar outras pessoas que passam por situação similar. Lá em 1 Pedro 1, 6 e 7 está dito assim, ó. Assim como o ouro é forjado no fogo, Deus faz isso com quem ele ama. Pedro está dizendo assim, lá em 1 Pedro 6, 7. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, precisem suportar muitas provações. As provações, mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa do que o ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Amém? Então, Deus nos coloca grandes lições e grandes aprendizados nos momentos de dificuldade. Hoje, quando eu olho para os meus momentos, os maiores momentos de dificuldade, foram os momentos em que o Senhor mais trabalhou o meu caráter, onde Ele me mostrou tudo que eu precisava melhorar, onde Ele me mostrou os pontos que realmente eu não estava alinhada com o propósito dEle para a minha vida. Então, hoje eu vejo que aquelas dificuldades, na verdade, não eram impedimentos para a minha felicidade, para a minha alegria. Aquelas dificuldades, na verdade, eram parte da minha trajetória de superação. Eram parte do meu testemunho de vitória. Sem esses momentos de dor, o meu testemunho não teria força para mostrar a grandiosidade de Deus sobre a minha vida. Então, hoje eu agradeço a Deus por esses momentos de vale. Esses momentos de vale foram os que me levaram a buscá-lo com mais intensidade. Foram esses momentos de vale que me levaram a reconhecer que eu não era autossuficiente, que me levaram a reconhecer que eu ainda era muito orgulhosa para pedir ajuda. Foram esses momentos de vale que me fizeram entender o quanto somente com Ele eu seria capaz. Somente com Ele eu poderia voltar a respirar. Então, hoje, eu enfrentei um período de depressão após o divórcio. Eu passei por um casamento de 12 anos. No período do divórcio, eu perdi completamente a vontade de viver, o sentido, o propósito. Antes eu achava que eu já tinha descoberto um propósito na vida, que eu já estava ministrando treinamentos. Mas naquele momento de dor, é como se a gente ficasse cego, né, emocionalmente, e não conseguisse enxergar o que Deus tinha pra gente. E o que é que eu hoje, olhando para trás, depois de ter passado por esse vale, depois do Senhor ter chegado em mim, né, ter me reencontrado e ter mostrado quem eu sou nele, né, a minha capacidade de superação nele, hoje eu vejo que, na verdade, Ele estava me preparando para o que estava por vir. Ele tinha algo mais para mim, Ele tinha algo melhor para mim, mas eu precisava passar por aquele momento de dor, para que virasse o meu testemunho e para que hoje eu pudesse encorajar mulheres que passam por qualquer tipo de dor, porque pode não ser um divórcio, mas pode ser um conflito familiar, pode ser um momento de dificuldade financeira, pode ser qualquer provação. Deus é o mesmo para todas nós. A força dele, o poder dele de resgate de uma situação difícil é o mesmo para todas nós. Então, eu não sei qual é o momento de dor, qual é a dificuldade que você pode estar enfrentando, mas eu sei de uma coisa. Eu sei da verdade, do que ele declarou lá em Romanos 8, 28. Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que ele ama, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, porque Deus usa as nossas dores, Ele usa os nossos aprendizados, Ele usa isso para mostrar o poder dele na nossa vida.
Então, primeiro, a gente tem que reconhecer a dependência dele. Tá no momento de dor? Reconheça que sozinha não dá. Não é você que vai resolver seu problema sozinha. O problema das emoções ou um problema financeiro, não é. Primeiro, a gente tem que entregar a ele. O meu testemunho mais forte assim, de experiência com o Senhor foi num dia em que eu estava pensando em tirar minha vida, eu estava no meu limite, e foi o dia que eu demonstrei a minha total dependência dele. Então eu me ajoelhei no meu quarto e eu clamei ao Senhor por sabedoria, clamei ao Senhor por discernimento, clamei ao Senhor para que me tirasse daquela situação, porque eu sou mãe, eu precisava me recompor, né, para cuidar dos meus afazeres, para cuidar do meu trabalho. Então eu clamei de modo intenso, eu bati na porta dele com humildade, com coragem, eu chorei e ele se revelou para mim. E foi tão linda a forma que ele se revelou para mim, que eu acho que eu posso contar 1000 vezes esse testemunho e chorarei todas as 1000 vezes, porque quando eu rememoro, eu revivo, né, o sentimento. Então, o Senhor me preencheu, ele me preencheu com uma paz, ele me preencheu lá no meu quarto, escuro, com uma segurança, com uma certeza absoluta que ele estava ali, com uma certeza absoluta que era dele que eu estava precisando, não era de nada externo que eu estava precisando. O meu vazio existencial não era pela situação do divórcio, era pela ausência dele me preenchendo, porque eu estava meio que brigada com ele, entendeu? Por causa da situação. Como eu me distanciei, eu estava vazia, eu estava sem sentido. Então, o meu propósito não é uma tarefa, não é nada. O meu propósito é andar com ele, preenchida com ele. Se eu estiver preenchida com ele, tudo que eu fizer vai estar refletindo o propósito dele na minha vida. Porque quando ele me deu essa paz, essa sensação de segurança, ele me deu, inclusive, um novo olhar sobre a situação que eu vivenciava. Ele me deu um olhar de gratidão. Interessante, né? Eu estava sem sentido, e ele me deu um olhar de gratidão pelo que ficou, porque ele já tinha me dado tanto e eu não estava conseguindo enxergar tantas coisas que ele tinha me dado. Ele me deu filhos maravilhosos, ele me deu um bom emprego, eu estava numa casa, eu tinha onde morar, eu tinha o que comer, nada estava me faltando, e o que estava me faltando eu tinha reencontrado, que era a presença dele. Então ali eu senti a plenitude, a felicidade plena, a alegria plena. Gente, eu tinha saído do choro intenso para um sorriso incontrolável, sabe? De gratidão. Gratidão a Deus por ter se revelado para mim, por ter mostrado onde está a verdadeira alegria, onde está a verdadeira felicidade, onde está a superação das nossas dores, onde está o nosso renovo. É nele que está o nosso renovo, a nossa força. Nada vem de nós mesmos, nada. Mas ele quer nos dar tudo. Ele quer nos dar tudo que a gente precisa. Mas nós precisamos ter uma mente bem posicionada nessa busca, para acessar o divino dele que já está em nós. Porque o Espírito Santo dele está em nós. Mas ele precisa dessa busca, para essa ativação do Espírito Santo em nós. E aquilo foi tão lindo, gente. Foi tão intenso que me deu uma sede de buscar mais. Eu queria sentir mais daquela sensação, né, daquela presença. Então, dali em diante, eu comecei uma busca mais intensa pelo Senhor. Então, eu comecei a ler a palavra, eu comecei a ver mais pregações, eu comecei a me preencher do que era bom, e a minha vida ganhou um novo significado. E aí eu voltei a assumir todas as posições da minha vida que estavam abandonadas. A posição de mãe, a posição de profissional, a posição de estar treinando mulheres, né? Então, eu reassumi a minha identidade quando eu tive esse reencontro com o Senhor. Porque eu entendi que a minha história não ia parar naquele momento de dor, que eu não me resumia a um fracasso, entre aspas, ou a um divórcio, que a minha vida era muito maior do que aquilo, principalmente na presença dele. Principalmente na presença dele. Então a minha vida se encheu de significado e eu passei a ter uma rotina mais próxima dele. E essa rotina, gente, mudou a minha vida da água para o vinho, literalmente. Eu vou citar o vinho no sentido assim, de ser a alegria no Senhor. Porque eu passei a ver Deus em detalhes, em coisas tão pequenas que passavam despercebidas.
Eu passei a orar pela manhã, né? Me conectar com ele pela manhã. Quando eu passeava com o meu cachorro, gente, ao ver os passarinhos, eu senti como se Deus estivesse falando comigo ali, me dando uma serenata, os passarinhos cantando, e Deus está falando comigo através da natureza. Na leitura do meu devocional, ele me dava palavras específicas no sentido do que eu estava precisando. Ele começou a me dar resposta às minhas orações. E eu me senti mais estimulada a agradecer mais em obras. Como é agradecer em obras? A participar mais nas ações da igreja, né? A participar mais ministrando o que o Senhor coloca no meu coração. Então eu passei a todos os dias gravar sobre a palavra dele, fiz um propósito no estudo de Provérbios, estudei 31 dias seguidos o livro de Provérbios, gravei vídeos todos os dias, e isso me revolucionou por dentro, porque foram muitos aprendizados novos que me transformaram como mulher e no meu comportamento com a minha família, no meu ambiente de trabalho. Provérbios é realmente um livro muito precioso de sabedoria. Eu passei a escrever mais, né? Já estou finalizando agora o meu segundo livro sobre comunicação e gestão das emoções. Então eu ganhei a ousadia que vem do Senhor, né? Eu me reencontrei com a Candice que estava adormecida em razão de uma dor. Então eu encorajo vocês todos que estão me ouvindo aqui, né, a Ellen ao vivo, quem vai ver gravado, busquem essa verdadeira... Tem alguém querendo participar? Deixa eu só ver aqui quem é, só um minutinho. Peraí, só um segundo. O pessoal do Instagram, peraí também. Gente, eu não tô achando. Enfim, não deu certo. Depois eu mando gravado lá no grupo. E aí, pessoal, é isso. Buscar essa verdadeira alegria. Não buscar prazeres efêmeros, imediatos, que às vezes, assim, a gente tá num período de dor. Eu vou falar por mim, testemunho pessoal. Quando eu tava lá afastada do Senhor, eu tava bebendo para fugir da dor. Eu estava bebendo para fugir da dor. E quando caiu a ficha num evento espiritual que eu fui, eu percebi assim, Deus, o Senhor tem uma alegria tão superior para me dar. O Senhor tem um descanso tão superior para me dar. E eu estava me enganando com tão pouco, né? Eu estava fugindo da dor com tão pouco. Então hoje, que o seu refúgio, o seu refrigério, que a sua superação, o seu renovo e a sua alegria venha da presença do Senhor. Nada se compara a essa alegria. Eu digo que é uma alegria que não dá ressaca no dia seguinte, que não dá ressaca moral no dia seguinte, que você pode realmente desfrutar todos os dias sem se sentir cansado. Pelo contrário, você vai se sentir renovado. As suas forças são renovadas a cada manhã nessa busca por essa alegria, por essa felicidade verdadeira e genuína. Era esse recado que eu tinha para deixar para vocês nesse carnaval. Eu sei que muitas pessoas ainda estão afastadas do Senhor, né? E cada pessoa tem um tempo para esse encontro, o tempo dele para essa vida. Então eu quero aqui orar pelas pessoas que estão brincando no carnaval, que o Senhor guarde a vida delas e que quando chegarem, que tenham o seu momento de reflexão, o seu momento... é Rosa que está tentando entrar, mulher bichinha, deixa eu ver se eu consigo. Achei! Boa noite, amiga! Boa noite! Eu tô gravando no Instagram, viu? Aí eu vou tentar baixar, colocar no YouTube pra mandar lá pras meninas no grupo, viu? Porque eu entrei pontualmente às 7, porque eu vou já ter um encontro familiar aqui, estamos no feriado. Eu agradeço por terem entrado, tá bom? Eu vou encerrar aqui no Instagram, só pra ficar menorzinho, pra conseguir subir pro YouTube depois. Deus abençoe vocês que vão ver aqui pelo Instagram.